Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, versos 10 a 19. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 19. Nós já lemos no princípio do culto. Eu vou ler apenas 2 versos. Aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza, se coloquem. As bênçãos de uma igreja com visão missionária é o nosso tema desta noite. Verso 14 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E também o verso 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de termos Tua palavra aberta diante de nós. Reconhecemos o poder que ela é manifesta em nossa vida. Nós, ó Deus, estamos na dependência do Teu Espírito Santo, para que Ele fale ao coração desta igreja, quanto à maneira que o Senhor deseja usar cada um de nós. Ouvimos o testemunho da irmã Gessi nessa noite, e reconhecemos que todas as vezes que nos colocamos diante do Senhor, o Senhor demonstra que quer nos usar. O Senhor usa as nossas vidas, dentro das nossas possibilidades, e nos fazendo andar além pela fé no Teu Filho. Abençoa-nos, ó Deus, no estudo, na pregação da Tua palavra nesta noite, que rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. As bênçãos de uma igreja com visão missionária. Aqui nós temos uma história de uma igreja que abençoa a vida de um missionário. A igreja em Filipos, ela abençoa a vida do apóstolo Paulo. E é interessante observar tanto pelo lado de Paulo, quanto pelo lado da igreja em Filipos. Porque, por exemplo, a igreja em Filipos era uma cidade estratégica por sua geografia, ela estava entre o Oriente e o Ocidente. E Paulo desejava seguir pregando o Evangelho no Oriente. Nós estamos na parte ocidental do mundo, mas Paulo tinha um plano de continuar pregando o Evangelho na parte oriental do mundo. Ele não queria ir às partes ocidentais. E observe, por exemplo, que Atos capítulo 16, versos 6 a 10 nos narram. Diz que passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, o objetivo que o apóstolo Paulo tinha de anunciar o Evangelho no Oriente foi impedido. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então aqui, através dessa visão, Paulo passa a pregar o Evangelho no lado ocidental do mundo. E algumas das coisas que aconteceram assim que ele chegou a Filipos foram a conversão de Lídia, a primeira gentia a ser convertida pela pregação do Evangelho, uma jovem que foi liberta de possessão, e a história que nós também tão bem conhecemos, do carcereiro daquela cidade, que ouviu o Evangelho e foi salvo, ele e a sua casa. Pois assim, irmãos, o Evangelho passou a ser pregado no Ocidente, no lado que nós estamos no mundo. E assim, a partir daqui, é que o Evangelho chega a mim e a você. Aqui nós temos um lugar de divisão, aqui nós temos um lugar de separação, aqui nós temos um lugar muito importante, porque ao invés de dirigirem-se apenas ao Oriente e à Ásia, agora através de Paulo, os missionários partem também para o Ocidente. E depois de muitos séculos, o Evangelho chegou a mim e a você. Mas foi desta forma que iniciou-se a pregação do Evangelho entre nós ocidentais. Esta forma que a palavra de Deus aqui demonstra. É interessante que neste livro de Filipenses, nessa epístola aos Filipenses, nós temos registrado a ação de uma igreja para com um missionário. Não somente o Evangelho passou a ser pregado no Ocidente, mas também uma igreja, a igreja em Filipos, demonstra, e aqui está registrado, a visão missionária desta igreja,
ajudando o apóstolo Paulo enquanto ele pregava o evangelho no Ocidente. Por isso que esta história é importante para a nossa vida e para a nossa igreja. O companheirismo missionário entre o apóstolo Paulo e a igreja em Filipos demonstra quão importante é que uma igreja tenha visão missionária. E o que nós podemos aprender, então, da visão missionária da igreja em Filipos? Eu creio que há 3 coisas aqui, extremamente importantes para nós observarmos nesta noite. 3 questões que estão presentes quando uma igreja realmente tem visão missionária. 3 coisas que não se afastam daquelas igrejas que estão dispostas a ajudar e colaborar com a obra missionária. A primeira dessas questões, que eu julgo muito importante, é que a igreja com visão missionária é sensível às necessidades do campo missionário. Sim, uma questão importantíssima numa igreja que ama missões é a sua sensibilidade. Porque, irmãos, muito do que nos impede de trabalhar para o Senhor e de realizar a obra do Senhor é a nossa insensibilidade. Você lembra, por exemplo, quando no livro de Provérbios, capítulo 29, a Bíblia mostra que claramente aquele que está constantemente sendo exposto à pregação do Evangelho, ele pode ser um homem de dura cerviz. Ele constantemente é repreendido, ele constantemente é exortado a respeito do que se quer dele, mas pode se tornar como? Duro, insensível. E este é um risco que corremos. Talvez você possa pensar, olha, todos os anos no mês de agosto a minha igreja fala de missões, fala de promessa de fé, fala das necessidades do campo, nós temos uma conferência missionária, um pastor envolto em missões vem, fala para nós. Olha, você pode dizer, eu ouço isso há 24 anos, mas eu não quero perguntar-lhe há quanto tempo você ouve isso, mas sim se você é sensível àquilo que você ouve. Se você tem a sensibilidade necessária para perceber a importância daquilo que você está ouvindo. Muito mais do que ouvir, é o coração aberto que diz qual atitude nós teremos. Muito mais que simplesmente entrar pelos ouvidos e talvez só guardar na mente, é a sensibilidade de coração para ouvir e saber a importância daquilo que está nos sendo dito. Pois a igreja em Filipos é uma igreja que demonstra isso. É uma igreja que, ao apoiar Paulo, demonstra ser uma igreja sensível às necessidades do campo missionário. Observe o que diz o verso 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo diz, olha, eu estou satisfeito, contente, desde que vocês enviaram da vossa parte, através de Epafrodito, aquilo que me foi necessário e suficiente para o meu sustento. Há uma coisa aqui a ser dita. Quando esta igreja envia esta oferta a Paulo, observe que Paulo trata esta oferta que a igreja vinha enviado como uma oferta dentro das características de uma oferta do Velho Testamento. Por exemplo, ele diz que essa oferta tem um cheiro de suavidade. Sabe o que acontecia no Velho Testamento? O aroma das ofertas queimadas, ela era destacado ao se acrescentar o uso de aromas de incenso, aumentavam o seu odor agradável. Então a fumaça daquelas ofertas subia aos céus. Isso era recebido como uma oferta agradável a Deus. Ele comparou aquilo que os filipenses fizeram com aquilo que se fazia no Velho Testamento, ou seja, uma oferta de cheiro suave. Em segundo lugar, ele reconheceu que a oferta dos filipenses foi feita de forma sacrificial, porque ele chama essa oferta de sacrifício, ou seja, o ato de oferecer. Mais uma vez aqui em Filipos, nós temos um grupo de irmãos que não eram ricos, um grupo de irmãos que não eram cheios de posse, mas um grupo de irmãos que das suas dificuldades havia colaborado com o ministério do apóstolo Paulo. Você já notou isso? Quais são os tipos de pessoas que Deus levanta para sustentar a sua obra? Certa vez eu ouvi o seguinte, falando de um homem conhecido, dono de um canal de televisão, alguém me disse, olha, o que seria de missões, já pensou se fulano se convertesse a Cristo? Como se Deus precisasse dos milhões e dos milhões dessa pessoa.
Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos diz é sobre o tipo de pessoa que Deus tem chamado para contribuir em missões e para sustentar a obra missionária. Grande parte do sustento missionário, mas realmente grande parte dele vem de irmãos extremamente humildes. Vem de irmãos extremamente humildes no sentido de terem o suficiente para o seu sustento e não muito mais do que isso. Aonde todas as ofertas que fazem são ofertas realmente sacrificiais. Sabe por que eu digo isso? Porque talvez você pense que colaborar no sustento dos missionários seja algo reservado àqueles que têm dinheiro sobrando. Talvez você pense que colaborar para missões na promessa de fé seja algo, então, feito por aqueles que pagam as suas contas, que suprem as suas necessidades e não sabem o que fazer com o restante. Mas não é isso que a palavra de Deus demonstra. A palavra de Deus demonstra Deus levantando pessoas extremamente humildes que em sacrifício oferecem para a obra do Senhor. Deus recebeu a oferta enviada pelos filipenses a Paulo com agrado, porque ele usa as palavras que era agradável, ou seja, aprovado e aprazível, recebido com favor. Significa que Deus aprovou a oferta deles e recebeu com agrado. Que Deus recebeu aquela oferta dada pelos filipenses ao missionário Paulo com extrema satisfação. Você já percebeu como as pessoas procuram satisfazer a Deus dos mais diversos meios e modos? Você já percebeu que há pessoas que se automutilam? Há pessoas que se autoflagelam, batendo chicotes às suas costas? Que há pessoas que caminham distâncias enormes, sem sapatos, de pés descalços. Outras completam aquele circuito de joelhos, terminam com os pés e os joelhos sangrando. Mas você nunca leu na Bíblia que Deus se agrada dessas coisas. Você nunca leu na Bíblia que Deus se agrada desse tipo de comportamento. Mas você lê na Bíblia que Deus se agrada quando nós nos sacrificamos para que a obra dele prossiga. Como as pessoas querem agradar a Deus da forma errada. Deus se agrada quando de todo o nosso coração nós estamos dispostos a fazer a vontade dele. Hoje pela manhã, e nas palavras do pastor, nós lembramos a igreja em Macedônia. Nós lembramos a igreja que acima do seu poder e acima das suas necessidades contribuíram para a oferta à igreja em Jerusalém. Quando Paulo começou a levantar aquela oferta, aqueles irmãos que de tão pobres não havia nem a cobrança de impostos sobre eles, não quiseram ser esquecidos. E acima do seu poder, Paulo diz, eles fizeram isso. Mas em 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, diz deles, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Isso é sensibilidade. Isso é ser uma igreja sensível às ordens do Senhor. É ser uma igreja que é sensível à direção do Senhor acima de tudo. O ponto de partida, creio eu, de uma igreja que é sensível às necessidades missionárias é a sua gratidão. Você conhece alguém que é duro de coração? Você já viu pessoas que são duras de coração? Qual é a principal característica delas? Ingratidão. São duras para com todos aqueles que eles se envolvem, mas acima de tudo são pessoas ingratas. Agora, a característica daqueles que são sensíveis à palavra do Senhor é a gratidão. Uma igreja grata é uma igreja sensível. Quando você está pronto a agradecer, significa que você está pronto para ser usado por Deus. Notem que 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Literalmente, o crente sensível é grato. O crente que é sensível oferece os sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Ele é sensível à necessidade do campo missionário.
Você já percebeu quantas coisas a gente pode fazer através disso? Eu conheço um irmão que ele fez algo que me chamou muita atenção. Havia um jovem partindo para o campo missionário. Ele ia se casar e ele partiria então para o campo missionário junto com a sua esposa. E aquele jovem, ele olhou para os pés daquele já quase missionário, né, partindo para o campo, e viu que nos pés daquele jovem havia um sapato gasto. E para surpresa dele, mais do que gasto, furado embaixo. Se você já usou um sapato furado embaixo, você sabe o que eu estou dizendo. E para a maior surpresa ainda daquele jovem, formando e partindo para o campo, aquele homem tirou os próprios sapatos dos pés. E simplesmente disse a ele: não vamos trocar? Eu fico com os seus e você fica com os meus. Por que ele fez isso? Sensibilidade. Se você não se sensibiliza com a necessidade daqueles que estão indo aos campos pregar o Evangelho, se você não se sensibiliza nem com o homem que tem um único par de sapatos, e esse par de sapatos furado, significa que a dureza de coração já tomou conta. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja sempre sensível. Eu lembro de um missionário aos indígenas que passou há uns 2 anos aqui por nós. Nós sabíamos que ele tinha necessidades. Era um culto de quarta-feira. Eu lembro que o pastor então disse: olha, irmãos, vamos recolher uma oferta para esse missionário. E eu fiquei pensando assim: olha, se entre todos nós aqui, nós tirarmos pelo menos o valor da passagem dele, já está mais que bom, né? Não, mas não foi isso que aconteceu. Eu lembro que, eu não preciso dizer valores, mas nós tiramos um valor dos nossos bolsos naquele dia e ofertamos para aquele missionário que, se não suprisse todas as necessidades daquele mês, estariam muito próximas disso. Por quê? Uma igreja que tem sensibilidade para as necessidades do campo missionário. Que o Templo Batista Maranata continue sempre sensível, irmãos. Que a dureza de coração jamais ocupe os nossos corações. Que jamais sejamos insensíveis àqueles que têm vindo dos campos nos falar aqui o que Deus tem feito. Que isso sempre atinja o nosso coração. Que isso sempre nos leve às lágrimas se for necessário. Mas que jamais isso entre nos nossos ouvidos como se não significasse nada. Continuemos sensíveis àquilo que Deus tem feito. Além disso, a igreja com visão missionária é ativa no suprimento das necessidades do campo missionário. A igreja, então, com visão de missões, ela muito mais do que sensível, ela é ativa, porque ela está trabalhando ativamente para o suprimento dessas necessidades. Observe o que Paulo diz no verso 14: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Eles sabiam das dificuldades de Paulo, eles sabiam da luta de Paulo no ministério missionário, eles sabiam das dificuldades que ele vivia para pregar o evangelho àquelas pessoas. E claramente Paulo diz: vocês tomaram parte na minha aflição. E observe ainda o que diz o verso 15: e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Eu quero dizer que há realmente muitas igrejas sensíveis às necessidades do campo missionário, mas talvez hajam muito menos igrejas ativas no suprimento das necessidades do campo missionário. Ter dó é uma coisa, agir é outra bem diferente. Lembra quando 1 João nos diz para não amarmos de língua nem de palavra, mas de fato e de verdade? É exatamente isso, de sermos ativos naquilo que temos feito. Paulo observou aqui que nem todos têm essa mesma visão. Nem todos têm a mesma visão de serem uma bênção nesse sentido. Paulo ainda diz que a visão missionária da igreja em Filipos, no verso 16, era uma visão contínua, porque ele diz: porque há também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, por mais de uma vez, a igreja em Filipos havia sustentado e mandado aquilo que Paulo precisava. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, mostra que também a igreja em Corinto fez isso.
Paulo diz que outras igrejas disposei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardará. Quando Paulo estava em Tessalônica, a igreja em Filipe supriu suas necessidades. Quando Paulo estava em Corinto, a igreja em Filipe supriu as suas necessidades. Não era algo que eles faziam de vez em quando, mas notem isso, era a conduta deles. Eles não faziam isso uma vez no ano ou uma vez a cada 2 anos, não. Fazer isso, sustentar os missionários no campo, era a conduta de ação que eles possuíam. Eles fizeram com Paulo mais de uma vez isso, comunicaram nas suas necessidades, e isso era resultado da sua visão ativa de realizar isso. Eu li uma frase, e essa frase falou muito ao meu coração, e aquilo que pensamos sobre missões. É aquilo que certo homem disse: cada congregação deve apoiar a 2 pastores, um para as almas que estão em casa e outro para as almas que estão no campo missionário. Você já pensou sobre isso? Você já pensou se simplesmente cada igreja fizesse isso? Se cada igreja tivesse essa visão? De não unicamente para si, não unicamente no seu próprio egoísmo, mas sim dentro daquilo que o campo missionário precisa. Se cada igreja se preocupasse de, além de ter aqueles trabalhando entre si, também tem aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Hebreus capítulo 13, verso 16 nos diz assim: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Pois é. Nós adoramos ao nosso Deus através do bom uso dos nossos bens, e a Bíblia está dizendo aqui que com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus não se esquece disso, muito pelo contrário. A palavra beneficência quer dizer fazer o bem, e a palavra comunicação quer dizer companheirismo. E o valor de fazer isso está, com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada de uma igreja que está amparando os missionários que estão no campo. Deus não esquece de uma igreja que está preocupada ativamente com as necessidades dos missionários que estão nos campos. Eu digo a você que você podia fazer um breve exercício mental. Você tem a sua casa, você tem o seu conforto, e isso não está errado, está certo. Você deve dar o melhor possível de conforto e segurança para a sua família. Mas você já pensou na situação daqueles que neste dia e nesse momento estão nos campos missionários pregando a verdade? Você já pensou na condição que muitos missionários passam no campo, e grande parte deles sem ter uma reclamação sequer? Qual foi a última vez que você viu um missionário reclamando? Qual foi a última vez que você viu um missionário se queixando? Quantos missionários eu conheço que sofreram a perda de mãe, pai, mas a estadia no campo não lhes permitiu viajarem para se despedir dos seus familiares. Alguns deles souberam meses depois. Lembro de um que, na perda de um filho, não pôde fazer nada mais do que se ajoelhar e orar. Não havia como. Não havia como sair dali. Não havia como viajar até lá. Esses homens, eles sofrem todo tipo de privação. Alguns deles sacrificam sua própria saúde pela pregação da verdade. E aonde estamos nós? Aonde está a nossa sensibilidade pela necessidade desses homens? Mesmo sabendo que com tais sacrifícios, e são os nossos sacrifícios de colaborar para o sustento dessas pessoas, Deus se agrada. Sejamos ativos sempre. Porque a terceira questão que eu quero trazer diante dos irmãos significa que a igreja com visão missionária é alvo da visão bondosa de Deus. Este versículo de Filipenses 4:19, que diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as vezes que eu vou à casa da minha mãe no sul do país, tem um lugar a uns 10 metros da frente da casa da minha mãe, que todas as vezes que eu passo por ali, não tem como não me recordar de um fato. Eu lembro que em agosto de 1998, o carro do meu tio estava parado bem naquele lugar, era uma quinta-feira, estava quase no horário do culto da minha igreja lá em Novo Hamburgo. E eu lembro que eu já estava para entrar no carro do meu tio, ele me levaria até a rodoviária, eu estava indo embora por Paraná para me preparar no seminário, e eu lembro que o meu pastor veio rápido lá da igreja, fica na quadra de frente da casa da minha mãe, para se despedir. Ele me falou poucas palavras, eu não lembro quais palavras ele falou, mas eu lembro exatamente que ele citou esse versículo. Foi o versículo que ele me deu como encorajamento para aquele momento e para aqueles dias. Ou seja, lembrar-se que Deus é aquele que nos sustenta e Deus é aquele que nos abençoa. Quando uma igreja é ativa no sustento missionário, ela tem também a visão de Deus sobre ela nas suas necessidades. Observe, em primeiro lugar, que as riquezas de Deus são infinitas, porque ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas. Ninguém é mais rico do que Deus. Ninguém possui mais do que o nosso Deus. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8, Paulo diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Quando nós estamos preocupados ativamente com aquilo que está acontecendo no campo, Deus está preocupado ativamente com as necessidades da sua igreja. Não é difícil lembrar aos irmãos que nas piores crises que enfrentamos nos últimos anos no nosso país, em nenhum momento a nossa igreja deixou de sustentar um missionário sequer. Que em nenhum momento nossa igreja baixou o valor que envia aos seus missionários. Muito pelo contrário, houveram muitos missionários em necessidade nesses tempos. E a nossa igreja sempre pôde contribuir com as necessidades deles. Por quê? Eu creio que antes de tudo isso, vem o fato que Deus tem nos abençoado. Deus tem suprido as nossas necessidades. Deus tem suprido a nossa mesa. Deus tem dado saúde a nós, irmãos. Deus tem nos cuidado e nos protegido. Deus tem cuidado em cada detalhe das nossas vidas. E se há algumas pessoas que não podem reclamar da crise desse tempo que temos vivido no nosso país, somos nós, servos de Deus. Deus é conhecedor de todas as nossas necessidades, porque Paulo diz que Ele suprirá todas as vossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, verso 25, o Senhor registra assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Jesus aqui está dizendo que Deus cuida das nossas necessidades mais básicas. É Ele que nos dá todas as coisas, porque nós somos importantes aos olhos dEle. Alimentação, aquilo que precisamos para beber, para vestir. Ele nos tem dado todas essas coisas. E observe que Romanos capítulo 8 diz, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Deus nos deu aquilo que há de mais valioso no universo, que é a vida do seu próprio Filho. Isso significa que Ele não tem nos negado nada. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, dia após dia. Mas Ele termina dizendo que Ele suprirá as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Na carta aos Filipenses 4,17, Paulo diz, não que procuro dádiva, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Sabe, quando ele usa essa expressão fruto, é a mesma palavra para o dinheiro que é aplicado numa poupança. É o lucro, é aquilo que rende. E quando ele usa a palavra cresça, ele diz que isso realmente vai crescer abundantemente. Então, aqui ele está descrevendo os filipenses como aqueles que estão aplicando no banco de Deus. Exatamente isso. Paulo está usando uma palavra financeira.
os rendimentos de uma poupança, que vão crescer, crescer e crescer em glória por Cristo Jesus. Você já observou o que Provérbios 16, 19 diz? O Senhor diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Novamente a mesma questão, Ele lhe dará o seu pagamento, Ele lhe dará aquilo que lhe foi acertado. Porque 2 Coríntios 5,10 diz que ao comparecermos diante do tribunal de Cristo, cada um de nós receberá o que tiver feito por meio do corpo. Aonde você está aplicando os seus bens? Você já se percebeu disso? É como se Deus tivesse uma conta no céu para cada um de nós. É como se Deus tivesse uma conta onde nós estamos aplicando e esses valores estão rendendo. E rendendo em quê? Na bênção de tantas vidas e da nossa própria vida. Há uma questão no Salmos 37 que nos fala profundamente ao coração ao dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Quando isso ocorre? Quando nós estamos aplicando na conta certa. Quando nós estamos aplicando no lugar certo. Quando nós estamos fazendo aquilo que Ele nos manda. Em Mateus capítulo 6, versos 3 e 4, o Senhor registrou: quando tu deres a tua esmola ou a tua oferta, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. O Senhor está dizendo que Ele sim, Ele dá toda a atenção àquilo que temos feito. Às vezes você pode dizer: pastor, eu tenho contribuído para missões. O que isso abençoou vidas ou a mim mesmo em todos esses anos? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe quanto é a minha promessa de fé. Ninguém sabe quanto eu tenho dado para missões. E realmente, irmãos, ninguém deve saber, porque a única pessoa que deve saber é Deus, porque é para Ele que estamos ofertando. A única pessoa que deve saber é o nosso Deus. E claramente o texto diz: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Literalmente, não contabilize o que você tem feito. É muito melhor que o Senhor faça isso. É muito melhor que o Senhor contabilize como nós temos abençoado missões. Martinho Lutero diz que se Deus sustenta a causa, ela será sustentada. É Deus que está sustentando esta igreja, para que esta igreja seja uma bênção em missões. Nós não estaríamos onde estamos, nós não seríamos quem somos, se não valorizássemos missões. Esta igreja tem aberto outras igrejas nesse lugar, em outras cidades. Esta igreja é a mãe implantadora do Templo Batista Maranata em Ribeirão Preto, que será inaugurado pela vontade de Deus e pela bênção dEle daqui a alguns meses. Se a igreja não tivesse a visão do campo missionário, ela não seria o que é e não estaria onde está. Se nós não tivéssemos a visão daquilo que Deus quer nos usar, com certeza não seríamos abençoados como o Senhor nos tem abençoado. Irmãos, já fazem 24 anos, mas vale a pena continuar investindo em missões. Já fazem 24 anos que essa igreja tem feito isso. Você pode contar que já fazem alguns anos que você tem feito isso, mas vale a pena continuar. Vale a pena prosseguir. Vale a pena fazer isso até que o Senhor venha. É a nossa responsabilidade. Eu citei nessa manhã igrejas que têm fechado as suas portas porque têm perdido a visão missionária. Igrejas que têm fechado as suas portas porque têm perdido a visão do que Deus deseja deles. Eu conheço uma igreja que através dela 8 trabalhos foram iniciados. 8. Uma igreja que durante muitos anos foi uma bênção em missões no lugar onde ela estava colocada. Com os anos, a visão foi se transformando e o amor foi se esfriando. E uma das últimas vezes que eu fui àquela igreja, ela estava praticamente com as portas fechadas. Pelo que eu sei hoje,
tem muito pouco do suficiente para manter as suas portas abertas, mas que enquanto amava missões, foi capaz de abrir e sustentar outras 8 portas, mas hoje não é capaz de sustentar nem a si própria. Que estas coisas sempre nos sirvam de alerta, e que aquilo que Deus tem feito por nós sempre nos sirva de encorajamento. Jamais nos afastemos da visão missionária que foi implantada neste lugar. Jamais nos afastemos da visão missionária que esta igreja possui, pessoalmente como crentes e como igreja também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.